Olá, amigos. Estamos iniciando mais um quadro falando do Espiritismo comigo, Regis Silva. Meus queridos, estamos hoje aqui gravando, são exatamente 11h15 da manhã de segunda-feira. Estamos gravando agora, né? Hoje, segunda. E Recife está desmundando em água e ventos fortes. Não sei se vocês vão Não sei se nosso vídeo vai ser atrapalhado pelo barulho da chuva e dos ventos, mas vamos embora. Meus queridos, a proposta de hoje que eu gostaria, e quero tratar com vocês é sobre os complexos de Édipo, né? Édipo e Electra, né? No que consiste? De onde surgiu esses complexos, né? Quem foi que estudou parcialmente a questão, não profundamente, e neste quadro de hoje nós vamos estar esclarecendo porque não profundamente, foi o senhor Freud, né? O pai da psicanálise. Só que os complexos, meus queridos, ele é o efeito, ele não é a causa. Então hoje nós vamos tratar aqui do efeito e das causas, né? Foi criado por ele, né, inspirado na tragédia grega do rei Édipo. No que consiste? Designa o conjunto de desejos amorosos e hostis que o menino, enquanto ainda criança, né, ele tem com relação à sua mãe. O fenômeno psíquico também ocorre nas meninas com relação ao pai, mas a este se dá o nome de complexo de Electra. Só que esses complexos, claro, é nessa fase da infância. O menino tem um desejo pela mãe, pode ser amoroso, mas também hostil, e a menina pelo pai. Só que isso pode ser superado naturalmente nessa fase, mas também possa ser que é, 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 se alongue também ainda na fase da pré-adolescência e ainda de adulto. É uma neurose, é um conflito, né? E por que isso acontece? Eu estou, infelizmente, com um caso na minha família, onde uma pessoa, nosso parente de primeiro grau, acabou de completar 18 anos e ela já havia manifestando antes dos 18 desejos por pessoas sempre mais velhas. Só que agora ela está se relacionando com uma pessoa idosa que tem idade suficiente para ser seu avô. E há de quem diga que ela esteja precisando de uma orientação, de uma. Porque se encontra no estado de desequilíbrio totalmente. E eu estou lhes apresentando este assunto hoje à luz da doutrina espírita, exatamente porque estamos passando isso na pele. A questão é gravíssima, porque é, é, esses complexos também podem levar a um outro desequilíbrio, quando ele se perpetua, né, na fase da pré-adolescência em diante, se não for bem cuidado e bem tratado, que é a gerontofilia. Não tem a pedofilia tão divulgado e tão bem divulgado nos meios de comunicação, que é o interesse de pessoas mais velhas por crianças? Tem também a gerontofilia, que é o interesse de pessoas mais novas por idosos. Atração sexual mesmo. É complexo. Não é complexo? É um complexo. Se não fosse, o Freud não teria dado o nome complexo, porque a coisa é complicada mesmo. Mas vamos estudar tudo isso à luz da doutrina espírita. Lembre-se, Freud tratou do efeito. A doutrina espírita vai nos explicar e nos esclarece as causas. As causas.
nós vamos ter que ir um pouco mais lá no princípio das coisas, né? Vamos ter que ir ao Velho Testamento, porque nós vamos encontrar no Velho Testamento vários versículos falando sobre uma terceira, uma quarta geração. E se nós trocarmos a palavra geração por reencarnação, fica tudo muito mais claro, né? Porque alguém pode estar se perguntando, mas por que lá não tem falando reencarnação e geração? Primeiro pelo seguinte, muito óbvio e lógico. A palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec. E o Velho Testamento, como nós sabemos, é uma coisa muito mais antiga do que o próprio Allan Kardec, né? Então nós vamos ver o seguinte: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta gerações, daqueles que me aborrecem. Êxodo 25. Porque na terceira e quarta gerações, ou seja, a dos netos e bisnetos. O que é que ele está falando aqui? O Senhor teu Deus, que não é Deus mesmo, mas Jeová, que é um espírito designado por Deus para tratar de todo aquele povo, tá bom? Então, quando você vai encontrar erros, falhas em Jeová, porque nós encontramos, talvez isso seja um assunto para um próximo quadro falando de espiritismo, mas há erros grotescos, absurdos que não combinam com Deus. É porque Jeová, ou Javé, não era Deus, mas o enviado dele para inspirar, orientar aquele povo lá todo, ok? Porque o avô e o bisavô, nesse tempo, geralmente já morreram. E é o espírito deles, e os espíritos deles já podem então voltar à vida terrena, reencarnado no corpo de um seu neto ou bisneto. Sabe? É simples. Ora, por que que eu vou ter que ser responsável pelos erros e equívocos dos meus pais? Ou pior, dos meus avós ou dos meus bisavós? Eu que não tenho absolutamente nada a ver. Seria isso justiça? Não é. Porque o próprio Jesus deixou isso bem claro. A cada um segundo as suas obras. Ponto final. Cada um que pague pelos seus acertos, pelos seus erros, e não outros. Mas por que aqui diz que outros? Porque somos nós mesmos que voltamos ao seio da família, em outras posições. Talvez eu já tenha sido o pai do meu avô, e hoje sou o seu neto. Compreenderam? Entendem como é bonito os esclarecimentos da doutrina espírita, como é lógico, racionais? Por isso que ela é a fé raciocinada. A preposição in em latim, com artigo feminino a, forma a expressão na. E a própria modificação de na para até a, nas traduções mais recentes, prova a verdade de que o texto original bíblico é reencarnacionista. Sim, pois os tradutores mais novos da Bíblia colocaram no lugar de na a expressão até a, dando uma ideia falsa e absurda ao texto, pondo Deus ou sua lei de causa e efeito, punindo filhos, netos e bisnetos inocentes, que nada tem a ver com os pecados dos seus antepassados. Veja-se a tradução de João de Almeida, da década de 1930, na qual não há essa expressão até há no texto de Êxodo 25 e outros, mas na. Essa frase correta na terceira e quarta gerações, constante das traduções antigas, é também a da Vulgata Latina de São Jerônimo do ano aproximadamente de 400. Intertiam, intiim, quartam generatione. Para quem fala o português, mesmo que não estude latim,
sabe que o in latino equivale à nossa preposição em e não à preposição até, anti-em latim. E pai não apaga pecado de filho, pai não paga pecado de filho, nem filho paga pecado de pai. A alma que peca morrerá. Ezequiel 18, 2 e 3 e 20. Por oportuno, lembro aos tradutores, falsificadores da Bíblia, que Jesus disse que nada ficará oculto. Esse foi isso aqui, desculpa, é um texto que eu vou botar na descrição do vídeo, né, de onde é que nós tiramos, porque isso é um argumento não só do José Reis Chaves, mas nós tiramos do jornal Tempo do ano de 2013 em um dos seus artigos. Mas esse estudo também, quem faz com muita propriedade é o Severino Celestino, né? Tanto o José Reis Chaves e o Severino Celestino, eles são estudiosos, pesquisadores, né, tanto do latim quanto do hebraico, e eles têm nos mostrado as muitas falsificações que ocorreram ao longo do tempo nos textos bíblicos, provando, assim por A mais B, que a própria Bíblia em si, ela era reencarnacionista, e isso nós vemos aqui com muita de modo muito explícito, não é? Agora, o que isso tem a ver com o complexo de Édipo e Electra? Tudo. Por que de repente o filho ou a filha demonstra um carinho extremo pelo pai ou pela mãe, ou até mesmo hostil? Por conta disso aqui. Muitas vezes ele foi para a mãe, em vidas passadas, o seu esposo, o seu amante, e hoje, para não cometer os mesmos equívocos de antes, trocar as posições parental, né? Então é natural que venha algumas coisas ainda mal compreendidas que possam demonstrar um certo apego, um certo desejo, mas que com o passar do tempo e com as instruções, tanto que os espíritos têm no mundo espiritual quanto carnal, ele vai perceber que não pode levar aquilo adiante, porque é uma mãe. Se levar seria uma questão de incesto, e segundo a nossa sociedade e algumas religiões, é pecado, não é correto, entende? Isso fica muito bem claro, tudo isso, numa mensagem do Emmanuel, muito conhecida no movimento espírita, com o título Em Casa. E Emmanuel diz o seguinte, através da psicografia do Chico: ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-a à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho da lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema ao cálice amargo da rendição. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe às custas de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, amíngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa contornada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados,
sangrando-lhes o espírito, apunhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e fazes o melhor que possas. Ajuda os que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E seja quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. A mensagem do Emmanuel, ela só reforça o estudo do José Reis Chaves, né? Somos os mesmos, com qualidades e defeitos, né? No mesmo lar, só mudamos agora a posição. E temos que nos respeitar. E temos que nos ter e nutrir um pelo outro tolerância. Porque somos peças eficazes da própria construção moral um do outro para que possamos evoluirmos juntos, né? Então a literatura espírita está cheia de relatos como esse. Alguém fez mal a alguém ou não soube respeitar os seus limites, enfim, e volta na mesma família. É o parente difícil, é o filho problema, né? E que nós temos que nos reerguemos e compreender. Porque muitas pessoas não compreendem porque tem um lado daquela forma, porque o filho é assim, porque o marido é assado. E muitos, não por não compreender, cometem suicídio também, né? Julga Deus, julga a vida, julga o destino. Então vem aí a doutrina espírita que nos esclarece o porquê de muitas das coisas ou de todas as coisas. Então ela é que dá, né? Claro que as ciências convencionais, a psicologia, a psiquiatria, enfim, são necessárias. São necessárias mesmo. Eu mesmo já passei por análise antes de conhecer a doutrina espírita, sou muito grato por isso. Mas quando temos o conhecimento da doutrina espírita, as coisas tomam outro sentido, mais profundo, porque nós vamos entender o mundo da maneira que o mundo realmente é, né? Com os olhos da verdade. Então, é bem curtir o nosso vídeo de hoje para que chamar a atenção de vocês para que pensem nisso, né? Talvez estejam passando por algum problema do tipo que eu estou passando. E com a doutrina espírita nós temos um conhecimento mais aprofundado da coisa e aí nós vamos poder ajudar aquelas pessoas infelizes que estão no processo de desequilíbrio, com conflitos interiores, que muitas vezes também possam até se envergonhar de suas opções, da sua condição, mas com a doutrina espírita nós temos, de fato, as soluções, né? E para sabermos mais um pouco qual é a opinião, né, do Chico Xavier, por exemplo, em relação à psicanálise e o freudismo, eu vou deixar a entrevista que fizeram com o Chico, foi para um jornal, e ele dá mais detalhes em relação a essas duas vertentes da psicologia, né, segundo Freud, na descrição do vídeo. Porque se nós fôssemos discutir cada palavra do Chico em relação aos dois temas propostos, nós iríamos fazer um vídeo muito mais alongado. Então, eu prefiro fazer um vídeo com mais qualidade, com menos tempo. Então, vou deixar na descrição do vídeo. Então, os amigos leiam, tirem suas próprias conclusões. E eu encerro o nosso quadro de hoje com um pensamento, reforçando tudo isso que nós estamos discutindo aqui hoje, com um pensamento do Raul Teixeira, que eu vou deixar aqui e vocês, por favor,
veja um vídeo do Raul Teixeira em relação ao espiritismo, porque é de muito valor, né? E são só 7 minutos. Eu acredito que menos do que o nosso de hoje. Até o próximo programa. O programa é ótimo, né? Não estamos ainda na TV. Até o próximo quadro falando de espiritismo. E a todos uma excelente semana. Ah, lembrando, Adriana, minha querida, parabéns, felicidade. Viva essa vida, sabe? Com essa entrega, com essa coisa que é tão sua, tão particular sua. Agora, eu lembro aqui para todo mundo uma coisa. O grande desafio do espírita é estar no mundo, mas não ser do mundo. Beijos de gratidão para você sempre e para todos, nosso abraço fraterno. Felicidade e parabéns, Adriano.